Olá para você que está ligada no Papo de Mulher. Hoje nós vamos conhecer a história de uma mulher fantástica. Nós vamos bater um papo muito bacana com a defensora pública Jeane Chalde, ela que é mestre em Sociedade e Fronteiras pela Universidade Federal de Roraima, membro fundadora da Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, membro da Comissão da Mulher da ANADEP. Isso mesmo, eu tenho certeza que você também vai aprender muito nesse bate-papo, que será muito bacana. Então fique ligadinho aí conosco até o final. Seja muito bem-vinda, defensora, ao Papo de Mulher. É uma alegria lhe receber aqui. Muito obrigada, é um prazer estar aqui para conversar com você e conversar com nossos ouvintes. Que bom. Defensora, como a senhora avalia as conquistas atuais da mulher na sociedade? Quando a gente fala em conquista das mulheres em sociedade, é importante que a gente faça uma volta histórica nesses direitos, como eles foram conquistados, né? E quando a gente faz esse retorno, a gente percebe que a história das mulheres ela foi construída realmente a partir de sangue derramado de nossos corpos. Nossos corpos foram secularmente dominados pelo patriarcado, pelos homens, e isso nos levou a uma situação de invisibilidade social muito grande. Nosso trabalho não aparecia, nossas ideias não apareciam, nossas vontades não apareciam. Mais ou menos ali, por volta, depois da Segunda Guerra Mundial, quando há uma necessidade enorme de mão de obra, as mulheres começam a vir para o mercado de trabalho, sair das suas casas, do seu isolamento, e nesse contato social nós começamos a nos ver sujeitas de direito, atrizes da nossa própria história, e começamos a ver as disparidades com as quais nós éramos tratadas. Sim. Nós realizávamos os piores trabalhos nas fábricas e nós recebíamos os piores trabalhos, os piores salários. Então, é desse movimento de mulheres aí pós-Segunda Guerra Mundial que a gente começa a vislumbrar um direito realmente feminino das mulheres, né? Em que nós éramos diferentes, em que nós éramos semelhantes, como que esses direitos eram respeitados. À época a gente não precisa nem falar, nós não tínhamos direitos a quase nada, né? Então, realmente é da luta das mulheres, é importante que se diga isso, que não é uma gentileza do patriarcado, uma gentileza dos homens, os direitos que nós conquistamos. É claro que muitos homens marcharam conosco, mas é uma luta das mulheres, são direitos conquistados duramente pelas mulheres, que começaram a se organizar, que começaram a lutar. Então foram vários direitos: direito ao voto, direito à educação, direito a falar, direito a poder se divorciar sem perder a guarda dos filhos, direito a poder dispor sobre os próprios bens. Isso já muito recente, na última modificação do Código Civil, ainda foi mexido, né? Muitas coisas nós só fazíamos com a tutela masculina. Outro direito que foi muito recentemente conquistado foi o direito a não ser usado como motivo para o nosso assassinato, a legítima defesa da honra. Isso é um grande avanço legal que nós conquistamos. Mas isso foi conquistado como? Né? Durante muita luta e com muito derramamento do nosso próprio sangue. Então, o 8 de março, o Dia Internacional da Mulher, ele remete àquelas operárias que morreram naquela fábrica incendiadas, lutando por seus direitos, né? Então daí começa a se vislumbrar, muito antes da Revolução Industrial, muito antes da Segunda Guerra Mundial, as mulheres já tivessem uma participação social, mas isso era muito invisibilizado, né? Até hoje o nosso trabalho é invisibilizado, né? Hoje nós podemos votar, nós estudamos, nós estamos nos cargos de poder, nós podemos ser presidentas da República, mas a coisa nós podemos ser deputadas, senadoras, mas a competição ela ainda é injusta. Ela não observa as disparidades materiais, né? Porque uma coisa é o direito formal. Sim. Todos somos iguais perante a lei. Mas e essa igualdade formal? Ela acontece materialmente no nosso dia a dia? Né? Nós sabemos que não, mas muita gente ainda acha que não. Vocês quiseram direitos iguais, então por que agora vocês ficam lutando por questões de licença maternidade com algumas qualidades diferenciadas?
É exatamente porque o direito, que é realmente o democrático, que é realmente o justo, o igualitário, é aquele direito material que a gente conquista e consegue exercer realmente. Porque não adianta você falar em igualdade se as mulheres não podem exercer a igualdade. Então eu vejo assim, o 8 de março ainda hoje como um espaço de muita luta, como uma luta necessária. Nós hoje em dia temos uma luta muito interessante, Tiane, eu gostaria de falar, que é exatamente para a valorização do nosso trabalho invisibilizado. Nós, enquanto defensoras, nós vemos muito em nossas salas de audiência a pergunta que o juiz ou juízes fazem para nossas vítimas ou assistidas: a senhora trabalha ou fica só em casa? Nossa. Né? Então, ainda há uma grande invisibilidade da mulher, do trabalho real que a mulher faz. E nós, as mulheres do século XXI, que lutemos, né? Porque a coisa ficou muito mais pesada. Nós fomos ao mercado de trabalho, nós somos mulheres ativas socialmente, politicamente, mas nós ainda estamos vinculadas ao trabalho familiar, ao trabalho doméstico, ao trabalho do cuidado com as pessoas que adoecem na família, né? Então, muitas vezes, nós somos super escravizadas ainda, eu poderia dizer. Defensora, esse ficar em casa, você fica só em casa, é muito pesado. Muito pesado. Porque, assim, nós sabemos da realidade que, mesmo depois de cumprir a sua carga horária de trabalho diário, a mulher não fica só em casa. Exato. Ela em casa é como a senhora acabou de colocar. Ela tem alguém para cuidar, ela tem um filho, ela tem uma história também dentro de casa, de trabalho. Então, não é só ficar em casa. Exato. Né? E no exercício desse direito, né, é importante que quando a gente fale as mulheres, é importante que a gente veja que nós não somos um tipo só de mulheres, né? Então, no exercício destes direitos, é importante que a gente vislumbre que as mulheres negras, as mulheres indígenas, as mulheres em situação de rua, elas têm muito maior dificuldade em acessar esses direitos. Né? Então, quando a gente fala em direito material e não em direito formal, a gente está querendo fazer esse recorte, essa interseccionalidade com raça, gênero, cor, né? Classe, porque são vários tipos de mulheres. Uma mulher branca, por exemplo, que vai à justiça, é um outro olhar que paira sobre ela, do que uma mulher negra, do que uma mulher indígena, que já sofrem uma criminalização pela sua própria condição, né, social e racial e de classe. Então, são várias mulheres em luta. O 8 de março ainda é um espaço para a gente receber parabéns, ok, mas a gente quer receber parcerias. A gente quer homens que realmente tragam, somem a nossa luta, né? Sim. Que entendam que, às vezes, um simples documento, um ofício que é mandado por este homem que exerce um cargo de poder e que não observa a linguagem inclusiva de gênero, está contribuindo pela perpetuação dessa violência, dessa invisibilidade que as mulheres sofrem diuturnamente. Né? Quantas vezes em sala de reunião você, como profissional, já não teve que aumentar o seu tom de voz porque você não era escutada? Sim. Quantas vezes você já foi tida até como meio histérica, desequilibrada, porque você aguentou tanto e quando você falou de uma forma incisiva. Sim. E aí, para poder ser ouvida. Olha, né? uma feminazi, uma feminista descontrolada diante de nós. Então, são muitas violências que atravessam o universo feminino. Violência psicológica, violência material, violência física. A gente sabe que o nosso país é o 5º país no mundo na morte de mulheres. Nosso estado, campeão também. Campeão. Agora está em 3º lugar, mas já foi por muitos anos primeiro em homicídio de mulheres, sim, feminicídio. A gente vive numa tríplice fronteira onde atravessam os problemas com as mulheres Yanomamis, com as migrantes venezuelanas. Então, é um poço, um caldeirão de desrespeito aos direitos humanos das mulheres. Então, nós, enquanto defensoras e defensores públicos, nós temos no nosso dia a dia que estarmos muito atentos a essa mulher que chega até nós. Muitas vezes ela chega na defensoria para cuidar de um filho que foi preso, ou para pedir uma pensão de um homem, mas qual é o universo que aquela mulher carrega com ela?
né? Você, com um olhar defensorial, você pode ver se ela está deprimida, encaminhar para a rede de serviço. Você pode ver se ela está precisando de uma assistência social, porque ela não está fazendo uso de um programa social que ela poderia fazer uso por puro desconhecimento, porque, infelizmente, a informação ainda não acessa a população periférica. Então, são várias nuances desse dia e que eu conclamo muito a população do meu estado, principalmente. Eu atuo como defensora pública já há 18 anos. Desses 18 anos como defensora pública, 13 eu passei na violência doméstica e familiar. Trabalhei pelas mulheres, em defesa das mulheres, e também trabalhei na outra ponta pelos agressores. E realmente a gente tem que fazer um trabalho de formiguinha que andam juntas, sabe, para a gente combater essa violência, porque ela é estrutural, ela é estruturante, ela permeia todas as relações, todas as classes sociais, e ela atrasa muito a democracia. Ela impede a democracia. Porque enquanto a sociedade entender como normal a morte de mulheres, a morte de meninas, o estupro, né? Hoje em dia é comum esse estupro coletivo, a gente não vai estar com bases firmes, democráticas, para gritar e dizer nós temos uma democracia. A democracia só se faz com mulheres livres, independentes, respeitadas, honradas e valorizadas. Então, eu penso que o 8 de março a gente tem que realmente falar muito sobre isso. Sim, são situações muito peculiares e é muito importante, como a senhora colocou aí, que quem tem o poder nas mãos, né, de assinar um documento, que tenha sensibilidade com o contexto. Né? E não olhe apenas para o momento, para aquela situação, circunstância que se apresentou, que consequentemente deve ter se arrastado, deve vir lá de trás e precisa ser analisado esse contexto. Exatamente. Né? Precisa dessa sensibilidade. Defensora, a senhora diria que a luta que as mulheres enfrentaram na década de 60, 70, ela foi fundamental para que houvesse essas conquistas que ainda precisam ser revistas, melhoradas, mas a gente sabe que já existem algumas. A senhora diria que foi fundamental? Sim, os anos 60 e 70 acho que foram fundamentais para a humanidade, né? É um grande turbilhão de tudo acontecendo no mundo, e o movimento de mulheres realmente se fortifica nessa época, né? E a gente, no Brasil especificamente, depois chega na Constituinte, já com uma Carta das Mulheres Brasileiras, um movimento feminista já bem estruturado no nosso país, e com certeza é fruto dessa geração dos anos 60, 70 principalmente, que lutou bastante para que as mulheres tivessem voz. Né? Então, quando a gente apresenta a Carta à Constituinte, e ela foi bastante acolhida, devemos dizer, a gente dá um grande passo, né, no acesso a esses direitos. E depois, eu acho que um grande marco que a gente pode citar é o advento da Lei Maria da Penha, né, que realmente é um divisor de águas. Sim. Os nossos problemas de violência eram tratados pela Lei 9.099, que é a lei das pequenas causas, digamos assim. Então, a violência contra a mulher era tratada como uma pequena causa social, de tão normalizada que era. Deus. Então, quando vem a Lei Maria da Penha, que vem de uma grande violência suportada por uma professora, né, a Maria da Penha, e por isso tem esse nome, a gente é demandado internacionalmente na Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta da omissão brasileira no trato do caso dela, que foi vítima de várias tentativas de feminicídio, né? Sobreviveu, gritou, e mesmo assim o processo não andava, o agressor não era punido nem julgado. Então, é um caso que toma uma dimensão grande, e aí vem as recomendações, depois vem a Lei Maria da Penha, mas até hoje é um grande exercício de luta para quem milita na área da defesa das mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Porque há uma grande resistência ainda, por mais que a gente tenha evoluído nos estudos de gênero, de raça e de classe, a gente ainda, o sistema de justiça ainda é muito patriarcal, ainda reflete muito o patriarcado. Sim. Então, por exemplo, eu posso citar a situação de uma mulher que denuncia um estupro, como a gente viu acontecer com atrizes, né? Que inclusive deram nome a leis, né? Por conta da violência institucional sofrida pelas mulheres que ousam desafiar o sistema, ousam desafiar o seu algoz e denunciar. Então, esse exercício desse direito já
conquistado, já positivado, né? A lei está lá, está aprovada, está homologada, está em plena execução, mas a resistência do sistema ainda é muito grande. Imagino. Todos os dias. E nós, enquanto defensores, também vivemos isso, né? Quem está aí no seu papel, exercendo a função que a senhora exerce, de lidar com os processos, com as situações jurídicas, eu imagino que tem uma visão muito clara dessa realidade, né? Tão difícil, tão pesada. Defensora, eu queria saber, no seu ponto de vista, qual foi a personagem principal para engajar e para começar essa luta? Tem um nome para a senhora? Tem uma personagem assim que marcou essa história? A minha história pessoal? Sim. A minha mãe, com certeza. A minha mãe era uma mulher de força, uma mulher que lhe inspirou. Saiu para estudar, era uma mulher que tinha o domínio da casa. Mas eu também tive que revisitar essa mãe, porque ela tinha um domínio também, de certa forma, às vezes repetindo modelos patriarcais. Mas essa mãe se reinventa também. E eu me reinvento enquanto mãe, enquanto mulher, a partir do acolhimento dessa mãe. Que interessante. De ver essa mãe que trabalhou, que educou os filhos, que cuidava de tudo ao redor e que é exemplo maravilhoso e conseguiu estudar e conseguiu se formar aposentada. Então, com ela, eu aprendo a ter voz. Primeiro, claro, em relação a ela mesma. Sim. Porque eu precisei me gritar e dizer, mãe, eu sou diferente, sim, eu sou assim. Então, esse exercício de encontrar essa mulher tão ativa, tão potente, tão maravilhosa, com certeza me fez essa mulher. E depois eu posso citar Arlanza Rebelo, que é uma defensora, sim, maravilhosa do Rio de Janeiro, responsável pela criação dos núcleos de proteção à defesa. Você sente que a minha voz emociona quando falo dessas mulheres, mas é que eu tenho muito respeito pelas mulheres que me antecederam. Muito. Que lhe ensinaram. Que abriram os caminhos, que quando chegaram só tinham mato, sabe? Sim. Então, essas mulheres, no nome da minha mãe e da Maria Magalhães Chalde e de Arlanza Rebelo, eu saúdo a todas as mulheres que não acatam menos do que querem. E também acolho as que não conseguem ainda nem vislumbrar o que querem, né? Que elas também tenham esse espaço de resistência junto com a gente, que a gente nunca se esqueça delas, né? Das que cansam também, elas também, sim, têm que ser acolhidas. Eu muitas vezes já cansei no caminho dessa luta, porque essa luta atinge a gente de uma forma orgânica, né? Porque nós somos mulheres. Não se trata do outro, se trata da gente. É da gente, e ao mesmo tempo você tem que manter uma imparcialidade, uma técnica para poder dar a resposta jurídica, social, que aquela pessoa espera, né? Então, assim, o ser mulher realmente em sociedade é um grande desafio. Agora, não basta ser mulher, né? A gente se torna mulher, né? Como as feministas sempre colocam, não é sempre que uma mulher atinge o poder e é mulher no poder, né? Muitas mulheres, sim, atingem o poder jogando o jogo do patriarcado, replicando esse patriarcado, inclusive contra outras mulheres. Então, é muito importante que a gente tenha muita visão crítica e estratégias de ação para que a gente não repita o jogo, né? Que, sim, a gente não siga oprimindo, sim, as nossas compas, né? E que a gente possa realmente criar um mundo melhor, mais igualitário e sem violência para as mulheres, que esse é o grande objetivo, é o grande sonho desse dia, desse 8 de março. Sim. A gente recentemente fez um movimento muito intenso por conta de uma ciclista venezuelana. Sim. Você deve ter tido conhecimento, triste, a Julieta. E morreu de uma violência gratuita, um crime de ódio, uma coisa sem explicação, horrorosa, por ser mulher, né? Então, eu vejo que a gente ainda tem muito o que caminhar, muito. Sim. As nossas mortes ainda são muito normalizadas socialmente. Verdade. É como se fosse só mais um corpo de mulher. E, defensora, a senhora diria que os direitos das mulheres ainda são ameaçados nos dias atuais, na sociedade atual? A cada minuto uma de nós morre. A cada segundo uma menina
sofre abuso sexual. Então, como que a gente pode dizer que, né, que a coisa está toda boa, que está tudo lindo, vamos celebrar? Não está tudo lindo. A gente tem muito que caminhar. A gente, enquanto mulher, tem que olhar aos nossos arredores e ver as mulheres que caminham aos nossos lados também, né? Para a gente estar aqui trabalhando, quem é que ficou com seu filho em casa? Essa mulher, você está lançando um olhar para ela? Sim. Você está vendo o que ela representa na tua vida? Você, enquanto mulher, está acolhendo essa outra mulher que caminha do teu lado, né? A tua colega de trabalho, a tua assistente, a tua estagiária, ela chegou com um olhar cansado, ela chegou com um olhar de tristeza. Sim. Então, que a gente esteja cada vez mais unidas, cada vez mais com estratégias de sobrevivência, não andar sozinha, tá dentro do ônibus, não anda do lado da janela, anda do lado do corredor, no avião do mesmo jeito. Não ande sozinha, não vá no banheiro, num show grande sozinha. Não se sinta segura, porque realmente esse mundo não é seguro para a gente. Verdade. Então, muito embora eu respeito muito as mulheres que desejam andar sozinha e andam sozinha, como a Julieta andava, eu penso que a gente tem que ter estratégia, porque o mundo é muito injusto com a gente. É muito violento para com a gente. Então, eu não posso criar uma filha com a ilusão de que ela vive num mundo que nunca vai abusá-la, um número de pais. Então, a gente sabe muito bem pelos números, né? Não é essa defensora que está dizendo, mas os abusadores são as pessoas próximas. Com uma capa de confiáveis, né? Muitas vezes com funções sociais, né? Então, às vezes é um cuidador na escola, às vezes é um cuidador espiritual, às vezes é um tio, às vezes é um padrasto, às vezes é um irmão mais velho, às vezes é um primo mais velho. Então, assim, a gente precisa entender que o mundo é perigoso pra gente. Então, nesse 8 de março, desculpem, eu queria chegar aqui e dizer, vamos só festejar, porque tá tudo lindo pra gente, mas não é ainda. A gente poderia encher isso aqui de balões, de rosas, né? Mas não tem muito o que comemorar de forma que isso vem embaçar o nosso olhar e que a gente não perceba, não tenha percepção da realidade, né? Eu acho que a gente tem que comemorar, porque nós conquistamos muitas coisas, mas a gente não pode fechar o olhar para todas as lutas que a gente ainda enfrenta, para toda a violência que a gente ainda enfrenta. Então, eu sempre digo, quando eu recebo flores, receba as suas flores, me dá o teu telefone de contato, que eu vou te passar umas coisinhas para você me ajudar. Então, é um pouco isso. Defensora, qual seria, no seu ponto de vista, a maior luta que a mulher enfrenta hoje na sociedade atual? Eu acho que é esse de poder andar sozinha em segurança. Eu poder ter a certeza que eu vou sair, vou andar de madrugada no meu estado, na minha cidade, e não vou sofrer um abuso, não vou sofrer um assalto, não vou sofrer um estupro. E isso eu acho que é um grande desafio, a gente realmente cessar, conseguir mecanismos para cessar essa violência mais direta. E, no pano de fundo, ainda, a grande invisibilização dos nossos trabalhos, das nossas dores e das nossas ansiedades enquanto mulheres. Então, eu conclamo a gente a fazer exercícios de enfrentamento desse medo da gente mesmo de dizer, eu sou essa mulher, eu quero ser essa mulher. E eu quero que respeitem essa mulher, como ela é. Então, eu, por exemplo, eu sou uma mulher branca, latino-americana e caribenha, eu sou uma defensora pública, mas eu também tenho os meus limites e as minhas fragilidades. Mas eu preciso ver que eu falo de um local de privilégio. Agora, você imagina uma mulher periférica, sem direito, que não estudou, que viveu a vida toda dentro do lar, de repente se vê diante de exercícios de direitos, nem conhece esses direitos. Então, a gente que chegou até onde a gente chegou, eu acho que a gente tem que ter essa obrigação civil, democrática, de também contribuir e tentar criar um mundo melhor em todos os arredores que a gente circula. Verdade. Então, não me canso de falar assim, vamos seguir unidas, vamos seguir sem repetir o patriarcado entre nós, vamos seguir sem competir tanto entre nós. A gente foi muito criada para competir entre nós. Verdade. Não vamos deixar que o patriarcado siga, né, oprimindo os nossos corpos. Nós temos direito ao exercício das nossas liberdades todas, assim como as mulheres trans têm, como as mulheres lésbicas têm, como as mulheres periféricas têm, negras, indígenas. Então, o 8 de março, eu acho que é um grande momento de aclamação
né, e de chamamento da sociedade que traga esse olhar para toda essa violência que nós ainda suportamos e pela invisibilização dos nossos direitos, né? Então, todo mundo tem que lutar junto, porque realmente sem isso, sem as mulheres, eu não sei o que seria mesmo da vida. Elas são fundamentais, sim. Defensora, no seu ponto de vista, o que precisa ser feito para ampliar e melhorar o debate que se tem hoje? O que falta nesse debate e o que precisa ter para que ele chegue a um ponto, vamos dizer, que seja o ponto considerado bom para nós, mulheres? Eu vejo que a gente ainda precisa levar esse debate sobre os direitos humanos às escolas, desde a mais tenra idade. Verdade. Ensinar a cidadania, ensinar o conceito de justiça, de ética social e tentar criar homens e mulheres mais respeitosos com relação a esses direitos, né, esses novos direitos. Então, eu acho que a educação, a gente ainda falha muito nisso. E a dificuldade nossa em trabalhar em rede. Nós trabalhamos de forma muito separadas. Individuais. Né? Individuais. Isso acaba por revitimizar as mulheres que sofrem violência. Então, eu acho que esses 2 pontos, eu acho que a gente precisa melhorar bastante. Essa coisa de trabalhar muito mais a educação, desde o primeiro, né? Aquela educação lá no ensino básico fundamental, até a universidade, com esses recortes de gênero, raça e classe, respeito aos direitos humanos e é assim que a gente vai construindo uma sociedade mais justa, eu acredito. Diante de uma visão tão clara que é a sua, de recortes tão importantes, eu gostaria que a senhora definisse para a gente, para mim em especial, que estou aqui frente a frente com ela, e para você que nos assiste, no seu ponto de vista, qual é o papel da mulher na sociedade, de forma que ela se sinta digna, maravilhosa, de forma que ela se sinta adequada, de forma que ela se sinta plena. Não sendo invisibilizada. Isso é o principal. Porque, independente da espécie de mulher que nós sejamos, né, do tipo de mulher que nós sejamos, nós passamos por essa questão da invisibilização. Então, luzes para as mulheres, luzes para as vozes das mulheres, luzes para os espaços ocupados por mulheres e que venham mais espaços, que a gente possa ocupar mais espaços, né? A coisa ainda é muito díspare. A gente está, mas não está nos espaços de poder. A gente está, verdade, mas não está decidindo por nós, né? Temos um número reduzido ainda de deputadas, de vereadores, verdade, de senadoras. Tivemos uma presidenta da República que foi, né, afastada. Então, assim, eu acho que a invisibilização das mulheres tentar mudar esse cenário. Com certeza, eu acho que é um grande passo, porque o resto a gente já está muito preparado, né? A gente precisa apenas ter a liberdade e a garantia de igualdade no exercício de direitos. Sim. Que interessante. Defensora, tem algo mais que a senhora gostaria de agradecer gostaria de comentar ou trazer para quem nos assiste, nos ouve? A dizer da minha felicidade de estar aqui nesse espaço, né, na Rádio Defensoria, que é um sonho, papo de mulher, com você, essa jornalista maravilhosa. Meu pai era radialista, então cada vez que eu venho no rádio, eu fico várias vezes emocionada. Não sei se deu para perceber, mas assim, parabenizar a todas nós, né? Antes de mais nada, parabenizar a cada uma de nós por tanta luta, por tanta força. E eu queria terminar cantando, porque quem me conhece sabe que eu adoro cantar. Então, tem uma música que é bem da luta, né? E que fala muito forte sobre nós. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. A gente só quer viver e amar. Nos ajudem, nos permitam. E é isso, caminhar junto é muito melhor do que um na frente do outro. Vamos caminhar juntinhos em prol do mundo mais justo pelas mulheres, para as mulheres e meninas.
Gente, além de tudo, canta bem, né? Ô, doutora, muito obrigada. Defensora Pública Jeane Chalde, mestra em Sociedade e Fronteiras pela UFRR, membro fundadora da Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. Eu posso te interromper só para dar um beijo, deixar um beijo muito especial para as defensoras que fazem parte da Coletiva Mulheres Defensoras do Brasil. Sou uma das fundadoras, e aqui em Boa Vista nós temos mulheres, colegas defensoras, Euseni, grandes mulheres, Leni, Maria da Graça, Terezinha, Helena, Juliana, muitas mulheres nossas, colegas defensoras, fazem parte da Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil. Então, um beijo carinhoso, que a gente tenha muita força para toda a luta que a gente tem que travar. E assim como a sua, tem histórias lindas, viu? Essas mulheres que a senhora acabou de citar aqui, assim como a sua história, elas também têm uma história de vida incrível. Parabéns, obrigada, viu, defensora? Obrigada, e um grande 8 de março a todas as mulheres do meu estado, do meu município, do Brasil, do mundo, que a gente siga mesmo firme, forte e sem nunca perder o sorriso, a alegria, a música, a poesia, porque a gente precisa caminhar também com as artes que nos libertam e revolucionam. Então, e que a gente também não possa perder nunca a alegria de ser mulher, porque nós somos importantes. Exato. Na luta, nas conquistas de uma sociedade, na nossa casa, na nossa vida pessoal, né, doutora? Muito obrigada. Muito obrigada. Foi, assim, maravilhoso receber ela aqui. Como eu já falava antes, a doutora é defensora Jeane Chalde, mestre em Sociedade e Fronteiras pela UFRR, membro fundadora da Coletiva Mulheres Defensoras Públicas do Brasil, membro da Comissão da Mulher da ANADEP. E eu tenho certeza que, assim como eu, você aprendeu muito e se emocionou, não foi? Eu tenho certeza. E a gente está aqui de portas abertas no Papo de Mulher, defensora, para lhe receber sempre com pautas tão relevantes e tão importantes para nós. Muito obrigada. Você é uma querida. E a gente segue com o quadro de saúde. Então, agora nós vamos refletir um pouco sobre fertilidade e alguns cuidados básicos que nós, mulheres, precisamos ter para mantermos a saúde em dia. Embora muitas mulheres não tenham problemas e para engravidar depois de 32 anos de idade ou ter o primeiro filho depois dos 40, é importante saber que a fertilidade da mulher começa a diminuir a partir dos 32 anos. Então, se o seu desejo é se tornar mãe, converse com o seu médico e boa sorte, viu? Coma de forma saudável, evite as guloseimas e lanches calóricos, insira diariamente frutas, legumes, alimentos integrais e fonte de proteínas no seu cardápio e tenha uma vida saudável. Cuide também da higiene íntima. É muito importante você se preocupar com a sua higiene íntima usando os produtos ideais. Cuide ainda das relações sexuais. O sexo pode ajudar a reduzir o estresse. Se algo tem interferido negativamente na sua satisfação sexual, e se são questões físicas como desconforto, secura e dores, procure um médico ginecologista o mais rápido possível. E aí, você gostou dessas dicas de saúde de hoje? Foram feitas especialmente para você. Chegando com o nosso quadro de beleza e neste mês especial das mulheres, nós vamos trazer aqui algumas dicas simples para você arrasar no seu dia a dia. Seu batom dura mais com uma camada de pó translúcido, sabia? Então testa, você vai adorar. Para abrir os olhos, aplique lápis bege ou branco na linha da água. Você sabe o que é a linha da água? É essa partezinha aqui inferior dos nossos olhos. E para ter ondas naturais nos seus cabelos, é só secá-los em um coque. Ou seja, você faz um coque com ele molhado e espera ele secar e você vai ter as ondas que você deseja. Use lápis grafite ou universal para conseguir sobrancelhas bonitas e naturais. Usando essas dicas do Papo de Mulher, que são simples e práticas, você vai estar sempre linda e elegante. E agora é hora do nosso bloco cultural. Vamos com a nossa dica de hoje, meninas.
Anote aí a nossa sugestão de leitura, que hoje está imperdível. Estamos falando do clássico da literatura norte-americana, A Cor Púrpura. É um livro atemporal escrito por Alice Walker em 1992. A narrativa acompanha Sally, uma mulher negra pobre que vive no sul dos Estados Unidos no início do século XX. A obra é uma emocionante denúncia de violência, racismo e opressão, mas fala também de amor, redenção e luta pela sobrevivência. Interessante, não é? Esta obra, ela inclusive foi adaptada para o cinema em 1985 e agora, em 2024, ganha também uma versão como filme musical. Show de bola, não é, Sandoval? Eu também adorei. Nós ficamos por aqui nesta edição do Papo de Mulher, mas a gente se encontra semana que vem com coisas muito mais interessantes para você que nos acompanha. Obrigada pela sua companhia, obrigada por nos permitir entrar na sua casa, na sua vida. E este foi o Papo de Mulher desta semana. Até mais. Tchau, tchau.